Cristo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá certo? A paz dos seus irmãos. A paz dos seus irmãos. Quantos estão felizes por estar aqui, irmão? Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui novamente. Eu não sei você, irmão, mas eu estou extremamente feliz pela oportunidade que Deus nos dá. Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas será que não tem problema? Tirando o que está ruim, o resto está tudo bom, irmão. Né? Tirando os problemas, o resto está tudo bom. Eu quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Para nós é um prazer voltar a essa casa, essa igreja tão receptiva, aos irmãos que nos recebem com tanto carinho. Pastor Mauro, pastora Ellen, Deus abençoe vocês. Eles acabam sendo uma inspiração para nós, né? E o nosso desejo é que Deus abençoe, né? Eu sempre, quando vejo alguma postagem, alguma coisa, a gente ora, porque quando a gente lida com as pessoas da igreja, a gente percebe muita característica do pastor só pelo tratar com as pessoas. E a gente percebe quanta dedicação do pastor, investimento, atenção e a maturidade que vem sendo gerada em cada um. Porque a igreja não deveria ser medida, o crescimento da igreja, pela quantidade numérica que ela pode congregar em um ambiente. Porque quando a Bíblia fala de crescimento, a Bíblia fala de maturidade. Quando a Bíblia fala de números, de quantidade de pessoas, a Bíblia diz que quem acrescenta é o Senhor. Mas quando a Bíblia fala de maturidade, ele diz que a responsabilidade é nossa, de crescer na graça e no conhecimento, de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas quando se fala de salvação de alma, o Senhor diz, é Ele quem acrescenta aqueles que hão de ser salvos. Então o crescimento de uma igreja não deveria ser medido pelo número de pessoas que ela comporta, mas pela maturidade que vem sendo gerada em cada indivíduo, dia após dia. E eu louvo a Deus por essa igreja, irmão. Amém? Glória a Deus. Sei que faz parte dessa igreja, sinta abençoado por Deus. Amém? Irmãos, pode ficar sentadinho. Pode, pastor? Eu quero ler com vocês o texto, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Nós vamos ler no capítulo 10 e a partir do verso 25. Conta-nos a parábola do bom samaritano. É um texto muito conhecido da igreja. Glória a Deus. É o Josué que está sentado ali? É? Você lembra de mim, não? Eu acho que só eu tenho memória boa, viu, irmão? A Daiane não lembra, mas eu lembro. Lembrou? Glória a Deus. Deus abençoe. Está congregando aqui? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Conheci o Josué tem uns 15 anos. Convivi com ele por dias, assim, mas eu tenho memória boa. Eu não esqueci, não. A Daiane já não lembrava, né, Daiane? Mas eu não esqueço. Glória a Deus. Amém? Todos acharam, irmãos? Diz assim, ó. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais o despojaram, espancando, o retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo.
De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo, passou de largo, passou distante. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós cantamos aqui hoje e o culto foi iniciado aqui falando sobre adoração. Adoração a Deus. E essa palavra adoração é, sem dúvida, uma das palavras que uma das que a gente mais utiliza, a gente fala, principalmente no nosso meio pentecostal. E fica de maneira subjetiva a compreensão de que adoração é a canção que a gente canta. Que adoração é as palavras que a gente expressa no momento do louvor. E sem dúvidas, quando nós estamos cantando, nós estamos adorando a Deus. Mas infinitamente além disso, adoração é um estilo de vida. Adoração é a forma com que você vive. Adoração é a maneira com que você corresponde, se enquadra, respeita, se sujeita e obedece à palavra de Deus. Adoração não é uma expressão em palavras, não é uma poesia. Até porque se a adoração, pense comigo, se a adoração fosse belas palavras, os melhores adoradores seriam os poetas. Porque pense num povo que sabe usar com enredo palavras bonitas. Os maiores adoradores seriam os compositores. Mas a adoração é o que a gente expressa a Deus como alguém que está correspondendo à sua vontade. Então, às vezes a gente deixa, e isso fica meio subjetivo. Então a adoração é isso. É canção, às vezes a gente deixa isso entendido. Mas a gente precisa ampliar um pouco o nosso campo de visão. Entender que o culto que a gente vem prestar a Deus é um momento de adoração. E é importante, a Bíblia nos ensina que precisamos fazer isso em comunhão com os irmãos. Nós precisamos fazer isso na companhia dos irmãos. Mas o culto é uma reunião. E eu digo que a reunião sempre acaba. Começa às 8, talvez termine às 9, às 9:30. Mas certo é que a reunião começa e termina. Mas o culto nunca acaba. Como assim, Deus, se o culto nunca acaba? Porque o culto é a sua vida. O culto não é o momento que eu me adorno e me preparo para ir apresentar alguma coisa para Deus. O culto é a maneira com que eu vivo. Então, se o culto é a maneira com que eu vivo, a adoração é um estilo de vida. A adoração é uma maneira de viver. E é baseado nesse texto que eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre isso. A Bíblia diz que um homem, querendo pôr Jesus em prova, veja só, ele queria pôr Jesus em prova. A Bíblia diz que o interesse dele era demonstrar que Jesus não era Deus, era pôr em xeque a sua divindade. E ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que ecoa até os nossos dias. E ele diz assim: mestre, rabi, o que é preciso, o que é necessário
para herdar a vida eterna? Jesus lhe devolve a pergunta dizendo: você, como doutor da lei, você como conhecedor da lei, como lês, como a interpreta? E ele responde de maneira sábia, inteligente, de maneira com que tem profundo conhecimento na lei. E ele diz assim: a lei diz o seguinte, que eu devo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. Irmão, ele respondeu fielmente. Jesus faz sinais positivos para ele, diz assim, ó: faz isto e viverás. Faz isto. O que eu percebo aqui? É um doutor da lei que está olhando para Jesus, não reconhece a sua divindade, mas o chama de mestre e pergunta o que é necessário, porque essa é uma pergunta que todos queriam respostas práticas. E muitas vezes nós somos assim, nós queremos fazer perguntas complexas, perguntas difíceis, mas queremos respostas práticas. E mais do que isso, esse homem não tinha nem interesse na real resposta, ele não tinha nem interesse, porque nele não havia dúvidas, no seu coração ele estava com o copo cheio, ele não foi para receber, ele foi para pôr dúvidas, ele foi para esclarecer o mal-entendido, ou seja, eu vou provar hoje que esse Jesus não é Deus, porque se eu sou o doutor da lei e para mim não há dúvida, eu vou colocar para ele a pergunta que todos almejam ter resposta. Então, ou Jesus vai ter que ter uma resposta melhor do que a minha, uma compreensão, ou no mínimo equivalente à minha. E quando Jesus responde, Jesus diz assim: o que está escrito na lei? Como você lê? E ele responde claramente, de maneira fiel ao texto. A primeira lição que eu queria tirar com você aqui hoje é que eu quero que você perceba que o homem sabe o que fazer, ele tem consciência do que deve ser feito, ele não tem dúvidas, aquela verdade é latente na sua alma, mas a pergunta que eu te faço, aquela verdade que ele carregava na sua alma não foi suficiente para que a sua vida fosse transformada. Ou seja, às vezes nós temos consciência do que deve ser feito, sabemos como fazer e simplesmente nós não fazemos. Aí você diz assim: Joseph, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós estamos carregados de informação, nós estamos carregados de conhecimento talvez, nós estamos com pouca sabedoria, e menos do que isso, às vezes tem informação e conhecimento que para nós não é verdade. Às vezes essa informação e esse conhecimento é apenas a informação ou o álibi dos nossos lábios para se sair bem, para convencer alguém, para ganhar uma discussão, mas isso não é a verdade que transforma a minha vida. E quando nós falamos do Evangelho, eu não estou falando do assunto que você aprendeu na faculdade, eu não estou falando da área profissional que você faz muito bem, por estar fazendo 20, 30 anos, eu não sei, a vida inteira. Eu não estou falando das suas aptidões, eu não estou falando das capacidades que você adquiriu, humanas, que viabilizam coisas para você aqui. Eu estou falando da verdade que norteia a existência da sua vida. Porque talvez você diz assim: eu sei, tenho conhecimento, para mim está claro, mas a pergunta é: o que isso tem gerado em você? O que essa verdade tem produzido na sua vida? Porque às vezes nós estamos como esse homem, carregado de palavra de salvação, mas parece que nós vivemos como se nunca tivéssemos sido salvos. Eu sempre digo que a crise é uma benção. O problema é uma maravilha, irmão, porque é na crise que nós demonstramos de fato quem nós somos. Na crise não dá para usar máscara, na crise não dá para esconder quem você é, na crise você precisa dizer para que você veio. E quando Jesus devolve a pergunta,
nasce um conflito. O homem responde, mas aí surge uma dúvida, porque amar a Deus sobre todas as coisas, está claro, mas e amar o próximo? Quem é o próximo? E ele pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? A única coisa que está nublado para ele na interpretação é quem é o meu próximo. E aí Jesus diz assim, eu vou te contar uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e esse caiu na mão dos assaltantes, e mais do que levar o que ele tinha, mais do que subtrair os seus bens, eles tomaram tudo, bateram nele, feriram, vilipendiaram, jogaram ao chão, ao ponto que a Bíblia diz que ele ficou meio morto, ou seja, entre a vida e a morte. E esse homem caído no chão, à beira do caminho, largado, talvez na expectativa de que uma ajuda chegasse, uma esperança chegasse. E Jesus começa a contar essa história. E ele diz que no mesmo caminho onde o homem caiu, ferido, jogado, meio morto, passou um sacerdote. Quem era o sacerdote da época? O líder religioso, a pessoa mais importante, aquele que ministrava no templo. E a Bíblia diz que esse sacerdote passou por aquele homem, viu o homem jogado ao chão, viu a situação do homem, podendo ajudá-lo. O que ele fez? Seguiu viagem. Seguiu viagem. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? O sacerdote, ele após cumprir com o seu papel, ele poderia, depois de cumprir com o seu ofício, ele poderia ir para a sua casa, estar com a sua família, usufruir do que ele tinha, estar no seio da sua família. Ele estava indo de Jerusalém para Jericó, possivelmente, ele está voltando do templo. Só tem duas opções nessa história, ou ele está indo ou ele está voltando do templo. Se ele está voltando, é alguém que diz assim, eu adorei a Deus, recebi uma palavra, minha vida, uma bênção, culto transformador. Se ele está indo para o culto, ele está indo com a ideia de, vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou lá, eu vou entregar o meu melhor, ele é o líder espiritual, vou conduzir o povo, vou fazer o povo adorar a Deus. E aí quando ele vê uma cena, quando ele vê uma situação, quando ele vê uma oportunidade, a Bíblia diz que ele passa, se esquiva e diz assim, vou seguir viagem. Irmãos, eu não sei se aquela cena era uma cena comum naquela região, muito provável, porque haviam dois caminhos, um mais curto, um mais longo. Geralmente o caminho mais curto era o mais perigoso, o caminho mais longo mais seguro, e a maioria das pessoas se arriscavam pelo caminho mais curto. E haviam chacais do deserto, aqueles que buscavam oportunidade para saquear alguém, para roubar alguém, algum viajante. Mas eu quero que você perceba de que aquele sacerdote olha para a cena, e talvez como nós que vivemos numa metrópole, tem coisas que para nós parecem uma cena comum. Talvez você está vindo para o culto, e aí você vê alguém mendigando, você vê um usuário de droga, você vê alguém maltrapilho na rua. Para nós que estamos em São Paulo, parece uma cena comum, corriqueira. A gente passa e diz, é normal, sigo minha vida, vou para a minha direção, sigo o meu caminho. Mas eu quero que você perceba que esse homem é um sacerdote. Esse homem, em algum momento, pode representar eu e você. Um crente que diz, Senhor, faz a tua obra na minha vida. Usa-me, Senhor, para a glória, para a honra e para o seu louvor. Talvez esse homem represente alguns de nós no anseio de viver tudo que Deus tem. Abre o coração e diz, Deus, cumpre o seu propósito na minha vida. Faça a sua vontade na minha vida. Mas quando as oportunidades chegam, parece que aos nossos olhos elas se traduzem de uma maneira tão estranha que a gente é incapaz de atuar. Parece que essa verdade não nos move segundo o interesse de Deus. Meus amados irmãos,
nós não podemos ser apenas as palavras que nós falamos. Ou melhor, eu vou melhorar isso. Nós não somos o que nós falamos. Nós não somos o que nós desejamos ser. Nós somos o que nós fazemos. É simples assim. Deus, mas eu queria tanto, eu oro tanto. Irmão, amém. Quero ser um missionário, amém. Eu oro para isso, amém. Deus, eu quero ser um pastor, eu oro para isso, amém. Eu sei que isso nos nossos dias não é muito comum. Quero ser um obreiro, eu quero servir, eu quero ser útil na obra de Deus. Amém. Mas perceba que você quer ser. Você tem um anseio de ser, você tem um desejo de ser. Mas a pergunta é, não é o que você deseja ser, eu te faço pensar agora, o que você é hoje? Porque nós nascemos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura, e se nós vivemos hoje, nós vivemos para o louvor da glória de Deus. O velho homem foi sepultado e hoje nós vivemos para corresponder à obra que ele iniciou na nossa vida. Nós não praticamos as boas obras para sermos aceitos diante de Deus. Não, nós praticamos as boas obras porque Ele já nos aceitou, porque Ele nos amou primeiro. Então o que eu reproduzo hoje é resultado da natureza que foi plantada em mim. Por isso que não é coerente quando alguém diz assim, eu acredito, eu vivo isso, mas quando você olha para o fruto, não aparece. É incoerente. Eu não estou falando da noite para o dia, eu não estou falando da pizza do sábado, eu não estou falando do... Ah, não, é assim, não, mas você convive com a pessoa 1, 2, 5, 10 anos, o fruto não aparece. Tem alguma coisa errada, meu filho? Ah, eu quero tanto. Irmão, acho que você não quer muito, não. Acho que você não entendeu alguma coisa. Ou é só informação, ou é mero conhecimento. Precisa ser uma verdade latente da sua alma, irmão. É um valor pessoal. Talvez para quem está do seu lado não significa nada, mas para você é a razão da sua vida. E o sacerdote passou e falou, não é comigo. Porque a teologia do sacerdote, muitas vezes, é a nossa teologia. A gente nasce egoísta, mas em Cristo esse egoísmo deveria acabar. Sabe aquele egoísmo que é meu, o que é seu? É egoísmo isso aí. Não sei se você sabe disso. Ah, cada um no seu quadrado. Cuidado, irmão, calma. Porque isso aí pode ser egoísmo. E egoísmo em Gálatas 5 é obras da carne, irmão. Ou seja, é resultado da sua natureza pecaminosa, carnal, caída, longe de Deus. Mas o fruto do Espírito é o quê? É empatia, irmão. É amor, me preocupo com o próximo. Não fico bem se as notícias que eu recebo é de que meu irmão não está bem. Tem hora que eu estou impossibilitado de ajudá-lo. Mas eu não estou bem. Estou orando, estou torcendo. Talvez o que você sinta não possa contribuir com nada em resultados práticos pela vida dele, mas existe um Deus que te conhece e contempla o seu coração. Sabia disso, irmão? Às vezes você fala para uma pessoa, rapaz, estou tão preocupado com você, nem ela mesmo leva em consideração, mas Deus leva. Empatia é amor, irmão, quem ama sofre. Sim ou não? Às vezes quem é alvo do amor é indiferente. Ah, você me ama, beleza, tudo bem. Mas quem ama está sofrendo por aquela pessoa. O que eu quero que você perceba é que o sacerdote é o tipo do crente que tem aquela... Sabe aquele relacionamento institucional? Se fosse na porta da igreja, pastor, sou eu, conta comigo, eu faço. Não, irmão, deixa que eu resolvo. Porque está na porta da igreja, aqui ele é obreiro. Mas está lá na esquina, o pastor nem está sabendo. Ah, irmão, se vira aí. Não é comigo isso aí, não tem nada a ver. Eu não estou no culto hoje, não estou na igreja hoje. Hoje não é dia de culto. Não é da minha igreja, não é do meu povo, não é meu brother.
Nem é da galera, não estamos juntos, como assim? Irmãos, é reino de Deus, irmão. Reino de Deus, irmão. É ser útil para o reino de Deus. É você entender que você foi chamado para boas obras. De que se você é alguém que ainda olha para essa situação, se comporta assim, você precisa confrontar você mesmo e dizer assim: que crentinho que eu sou, que vida que eu levo, que mentira é essa que eu carrego? Porque quem tem essa relação institucionalizada, às vezes recebe louros dentro da congregação, recebe aplausos na congregação, mas diante de Deus é reprovado. E eu não estou falando de como seu pastor te vê, eu não estou falando como seu líder te vê, eu não estou falando se você é compromissado, se você é dizimista, eu estou falando de como Deus te enxerga, irmão. Porque tem hora que a gente se convence que é bonzinho, que é de Deus, mas o nosso coração está cheio de mentira, de egoísmo e de maldade. A gente está tão ruim, irmãos, que a gente não consegue amar o amigo, não consegue amar o irmão, não consegue retribuir a bondade. E a Bíblia diz: vocês precisam amar os inimigos, irmão. A gente não está amando nem o amigo. A gente não consegue ser leal à liderança, a gente não consegue ser fiel ao que nos foi colocado à mão. Irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos. Quando você encontra alguém leal, fala: o camarada é diferente, porque ele tem compromisso com o que foi falado, irmão. Se ele assumiu o compromisso, ele fala: eu dei a minha palavra, eu me comprometi. Ah, mas não sei o que. Deixa a maioria. Como dizia a mamãe, eu não sou todo mundo. E acabou, irmão. Eu sou eu e acabou. Eu disse, eu vou fazer. Eu tenho compromisso com esses princípios, eu vivo assim. Relação institucionalizada. Irmãos, eu não vim com o discurso pronto. Quando eu digo que eu não vim com o discurso pronto, eu digo assim: Senhor, fala ao meu coração. Talvez você está aqui hoje e de verdade você está se sentindo confrontado, falando: rapaz, eu preciso mudar. Irmãos, mude mesmo, para que você seja útil no reino de Deus, para que você seja uma bênção na vida das pessoas. Sabe, irmão, quando você se relacionar com as pessoas, alguém vai dizer assim: olha, fulano não merece, Beltrano não merece. Você vai dizer assim: irmão, não tem nada a ver com ele. A dignidade, o mérito não é dele, mas a nobreza é de quem manifesta. Irmãos, quantos de nós talvez não olharia para o homem à beira do caminho e diria assim: mas também, o que ele veio fazer aqui? Mas também, olha a escolha que ele fez. Mas também, olha a escolha que ela fez. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos incapazes de manifestar misericórdia. Nós queremos ser juízes na situação. Nós queremos ser, sabe, os promotores de justiça, de acusação e de apontar dedo. Irmãos, lembra o que diz em Mateus 7? Não julgueis. Para quê? Para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida com que julgardes, também vos medirão a vós outros. O que acontece, irmão? Você gosta de ser julgado? No seu emprego, quando alguém vê uma coisa, lê o resultado, não entende o processo e fala: fulano fez tal coisa, só porque lê o resultado ruim, nem viu o seu esforço, nem viu que você tentou corrigir, nem viu que você tentou ajudar. Como é que você se sente? Como é que você, quando você vai fazer uma coisa, dá errado, alguém olha e fala: quem que fez isso? Aí você: ai meu Deus. Aí todo mundo começa a te julgar. Como é que você se sente? Irmão, se alguém estiver no fundo do poço, estenda a mão, irmão. Socorre ele, tira ele de lá. Fala: meu filho, eu não quero saber o que te trouxe. Ah, não quero nem ouvir. Eu estou vendo que você precisa de... Sai daí. Depois nós conversa. Depois nós trocamos uma ideia, bate um papo. Está dando para entender, irmão? Porque hoje a gente primeiro quer massacrar o camarada. Hoje primeiro a gente quer falar. E muitas vezes é essa justificativa que a gente usa como álibi para não fazer o que deve ser feito.
mas fulano não merece, pastor, por isso que eu não fiz. Ah, é, irmão? E o que você merece? Quando alguém te ajuda, você é digno dessa ajuda. Quando alguém te estende a mão, você é digno dessa ajuda, você é bonzinho, você é maravilhoso. Não, irmãos, essa igreja tem essa identidade no nome. Graça para as nações. Irmão, é oferecer para o próximo, é dar para o próximo, é retribuir com o próximo, é partilhar com o próximo aquilo que você recebeu, sem mérito nenhum, gratuitamente no amado. Tudo isso pela bondade de Deus. Então nós estamos aqui, a primeira coisa que você precisa entender, irmãos, diferente daquele doutor da lei que foi encontrar questões com Jesus, ele se via como digno. Irmão, quando você se apresentar diante de Deus, se coloque como um necessitado, como um pecador, se considere dependente de Deus para tudo. Ele passou, irmão, sacerdote. Vou eu correr aqui para encerrar. Também passou o levita, igualzinho o sacerdote. O que ele fez, irmão? Nada. Viu, olhou, sentiu a situação e foi embora. A Bíblia diz em Tiago que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Você sabia disso? Quando você sabe, pode fazer o bem, tem as condições de fazer o bem, de contribuir na vida de alguém, e você não o faz, você peca. No mundo é normal, eu ajunto o que eu quero, não tenho obrigação nenhuma, mas no reino de Deus é uma falta. Você está vendo como é que muda os valores? Só que a gente está com a cabeça demais nas coisas da terra, irmão. Se você não colocar a sua cabeça para pensar com a mente de cristão que você é, a gente vai ficar o tempo inteiro se degladiando, aquela coisa toda. Irmãos, nós precisamos nos conscientizar. Conscientizar, Deus, em que sentido? Qual a postura que eu devo tomar, irmãos? Que você vive para o louvor da glória de Deus. E quando é que a adoração se torna um estilo de vida? Quando eu decido viver uma vida dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O que Paulo diz? A vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Irmãos, você precisa deixar que o Espírito de Deus aflore na sua vida. Você precisa dar lugar para o Espírito Santo de Deus, irmão. E não usar o Espírito Santo de Deus como um mecanismo, como um recurso. Agora eu vou orar para Deus abrir uma porta. Agora eu vou pedir para que Deus resolva essa situação. Irmão, Deus quer relacionamento com você. Deus não quer ser uma utilidade na sua vida. Deus quer ser Senhor da tua vida. Às vezes, irmão, vamos falar, a teologia do pastor, no caso aqui do sacerdote, era assim: o que é meu, e o que é dele. Talvez podia ser assim. A do sacerdote podia ser o contrário, né? Sabe aquela coisa assim, tem gente que diz assim: o que é meu, o que é dele. Tem gente que entende que as pessoas não merecem o que eu tenho, as pessoas não fizeram por onde como eu fiz. Eu estou falando assim porque me veio eu tenho uma brincadeira que eu faço, desculpe os músicos aqui da igreja. Eu tenho muito amigo músico, eu falo assim, o músico não é crente. Rapaz, eles ficam bravos. Não, pregador que não é crente. Falei, ainda bem que eu não sou nem músico, nem pregador. E aí eu falo, pregador não é crente. Irmão, porque desde que eu me conheço com gente, irmão, como eu tive problema com músico. Músico não é crente, irmão. E aí eu brinco assim, tem crente que toca. Mas quando o cara fala, eu sou músico, você fala, corre meu filho, corre que... O cara fala...
E o que acontece? Para quem está olhando lá o levita, estou usando é só uma expressão aqui. A gente está falando do levita aqui, e o levita cumpriu um papel muito importante no templo. E às vezes, a gente vive uma relação com Deus e com a igreja, mais ou menos parecido com o músico. Por quê? Vou dar um exemplo só. Quem toca sabe do que eu estou falando. Se ele não for um cara dedicado e sério, ele para de tocar, ele pensa em qualquer outra coisa, porque para ele vem com aquela responsabilidade, eu vou tocar o hino, eu vou fazer assim, acaba o hino, ele fica assim, irmão. E às vezes, a gente vem para o culto, ou a gente faz uma coisa para Deus com essa prerrogativa. Aí eu preciso fazer assim, depois de cumprido isso, acabou, minha parte está feita. Não tenho responsabilidade com mais nada. E quando nós falamos de reino de Deus, irmãos, nós estamos numa igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? Sabe aquela coisa que as pessoas querem a vida inteira, oportunidade? Não é oportunidade de pegar o microfone, não é oportunidade de vir aqui na frente. Estou falando oportunidade na vida. Eu queria ter uma oportunidade de ser tal coisa. Eu queria ter a oportunidade de fazer tal coisa. E as pessoas vivem com essa prerrogativa. Eu quero oportunidade na vida. Nossa, porque é ruim alguém te privar da oportunidade. Mas, irmãos, pior do que não ter a oportunidade é tê-la e quando ela chegar, você não está preparado para ela. Irmão, eu vou te contar, é pior. E às vezes nós, como servos de Deus, nós estamos vivendo assim, irmão. Nós estamos no tempo mais propício de assumirmos uma postura, de gritarmos para o mundo a nossa identidade, e é exatamente do povo de Deus que eu encontro maior falta. Irmãos, não tenha dificuldade de dizer para o mundo os princípios que você acredita. Não tenha dificuldade de dizer para o mundo as verdades que você carrega. Tem hora que a gente está num grupo de amigos, só tem eu e mais um outro de cristão lá, irmãos. E aí esse amigo meu fica olhando, talvez ele pense, o Joseph não vai fazer isso, o Joseph não vai fazer isso. Que eu não vou fazer o quê, irmão? Eu falo, ei, peraí, preciso te falar um negócio. E começo a falar de Bíblia, falar de Jesus. Meu amigo começa a ficar vermelho. Ô irmão, se eu tenho disposição para subir no púlpito, falar 1 hora, 1 hora e meia, estou do lado de um camarada perdido, sem rumo, sem direção, eu vou dar para você o que eu recebi. Eu tenho uma palavra de esperança para você, eu tenho uma palavra de paz para você, eu tenho uma palavra de salvação para você. E eu vou te oferecer o que eu tenho, eu vivo isso, cara. Isso não é uma informação na minha vida, isso é a verdade da minha existência. Eu dou a minha vida, por isso que eu estou te pregando hoje. Irmão, não tem, o cara aceita, ele é impactado porque ele fala, como isso é possível? Quando alguém diz assim, eu vou dar exemplos. Hoje se banalizou a família, aí tem, principalmente na rodinha de homem, às vezes o homem não fala em casa, mas eu vou revelar que é uma verdade. O camarada fala, a gente começou a pedalar tem um tempo, andar de bicicleta, e alguém diz assim, hoje eu recebi autorização da mulher, né? Recebi um voucher, estamos aqui e tal. Aí tem o outro que separou, tem o outro que não é casado, e fala, rapaz, se eu fosse solteiro, eu ia pedalar mais, se... Aí eu olho assim e falo, que isso, rapaz, casamento é uma bênção, família é uma bênção. Minha família é uma bênção. O cara, como assim? Minha esposa é uma bênção. Se eu quiser ir todo dia, eu não venho, por consciência minha, mas na minha casa está tudo em paz. E os caras ficam assim, como assim? Torce o bico. Meus filhos, é uma bênção. Na minha casa não tem palavrão, irmão, na minha casa não tem gritaria. Não! Os caras falam, conversa, está jogando conversa fora. Mas irmãos, quando a pessoa começa a conviver com você, ela fala, eu acho que é verdade. Eu estou começando a acreditar que é verdade. Por quê, irmão? Porque os frutos vão aparecendo, e não é dentro da congregação. Por onde a gente passa, a gente vai exalando o bom perfume de Jesus.
O que nós mais precisamos nesses dias, irmãos, é demonstrarmos para o mundo quem nós somos. Não é brigar com ativismo, não é querer imputar com violência a nossa verdade, mas nós precisamos nos posicionar, é levantar a mão e dizer assim: eu sou servo de Deus e creio em uma palavra de vida eterna. Nós não precisamos pregar com violência, nós não precisamos imputar essas verdades com força. O que nós precisamos é ter identidade. Irmãos, essa consciência de reino de Deus precisa existir na minha e na sua vida. Sabe qual que é a maior tristeza? É quando você descobre que tem muitas famílias que não se convertem pelo mau testemunho daqueles que se converteram e que se dizem servos de Deus dentro da família. Você já viveu alguma situação assim, irmão? A esposa diz assim: meu marido não me se converte, 20 anos Deus orando por ele. Aí tem um retiro, o marido vai, você fala: é hoje. Aí nós jogamos futebol, comemos churrasco, daqui a pouco ele fala: rapaz, aconteceu isso na minha família, porque isso e aquilo e tal. Na cabeça dele ele diz assim: se for para ser crente como é a minha esposa, eu não quero. É real, irmãos. E aí como é que você vai dizer isso para a pessoa? Porque a pessoa quer que o marido vá para a igreja. É uma bênção. Levar o marido para a igreja, que bênção. Não tem nada de errado nisso. O problema é que quando ela fica nervosa, ela ofende. O problema é que quando as coisas não dão certo, ela age igual ele ou pior. Para ele não serve, irmão. Porque lembra que a crise é uma bênção. Ou você fala o que está no seu coração quando você está calminho. Você fala quando você está nervoso. Sim ou não? Quer conhecer alguém, dá poder, deixa ela nervosa, tira o que ela não... Ih, irmão, você fala: rapaz, eu achei que pastor, líder sabe do que eu estou falando, irmão. Tá tudo bem, até o dia que você discordar da pessoa, acabou, irmão. Irmãos, a gente é tempo do Espírito Santo, não tem tolerância, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Você é servo de Deus. Se sua mãe fala com você, você responde grosseiramente. Irmãos, mais do que desonrar sua mãe, você precisa rever os seus conceitos de crente. Minha mãe falou comigo, mas ela merecia. Irmão, se ela merecia ou não, o direito você não tinha. Está dando para entender, irmãos? Às vezes a gente está preocupado demais de gerar o resultado no forceps. Sabe o que é isso? Eu preciso dar bom testemunho. Quem é que está olhando? Eu preciso. Irmão. É verdade, irmão. Vamos dar bom testemunho. Quando eu ouço isso, espera aí, irmão, eu tenho que fazer isso aqui porque eu entendi que precisa ser feito, não é porque o outro está olhando. Esquece o outro, irmão. Porque não adianta eu fazer para que o outro me aplauda, mas se isso não for a verdade do meu coração. Lembra que é Deus que está te conhecendo, é Ele que te vê, Ele que sonda o teu coração. E aí, para nós seguirmos aqui, o sacerdote, o levita passou e o homem ficou. No mesmo caminho, no mesmo lugar, na mesma situação, passou alguém que nunca ouviu falar de Deus. Não conhecia Deus. Sabe aquela incongruência? Aquilo que não casa, uma coisa que não cabe. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui. Alguém diz assim, que para nós, alguém diz assim: rapaz, passou o líder lá, passou o pastor, passou o crente, passou o cheio de Deus, não fez nada. Passou o levita, também não fez nada. Aí passou, sabe quem, irmão? O macumbeiro. E o que ele fez? Parou. Olhou para o homem, pegou na mão dele, viu as feridas, cuidou das feridas dele. Ia de viagem, tinha compromisso também. Parou a viagem, atrasou, cuidou das feridas, deu pão, deu alimento, colocou sobre a sua cavalgadura. Talvez ele estava viajando em cima de um animal ou de uma carroça, não sei. Colocou lá, deu o lugar, deu a vez, levou ele a uma hospedaria. Irmãos, a coisa mais linda, eu imagino a fala de quem está recepcionando os dois viajantes, um bem e o outro todo machucado.
E ele diz assim, ó, eu vou deixar esse homem aqui, você cuida dele. Cuida dele, eu vou deixar 2 denários. 2 denários naquele contexto, 1 denário pagaria 22 ou 24 dias de estadia, com tudo pago. Ele falou, eu vou deixar 2. E se isso que eu estou deixando, que é mais do que suficiente, for pouco, não deixa de cuidar dele não. Porque tudo que for preciso, quando eu voltar, eu pago. Aí eu imagino o recepcionista dizendo assim, mas o que ele é seu? Ele é o que é seu? Nem conheço. Sei nem o nome, ele não consegue falar. Isso é reino de Deus, irmão. Isso é adoração como estilo de vida. Talvez ninguém viu. Talvez passou desapercebido no olhar da maioria, mas Deus contemplou. E aí Jesus olhou para o doutor da lei que quis colocar em provas e disse para ele assim, já encerro, pastor, ele disse para ele assim, quem te parece ser o próximo do homem que estava caindo ao chão? E ele falou assim, aquele que usou de misericórdia para com ele. O que Jesus respondeu? Faz isto e viverás. Vai e faz da mesma maneira. Irmãos, uma vez, porque a gente acha que Deus só revela chave, porta. Uma vez eu estava voltando, acho que eu fui pregar em Caieiras, para aqueles lados, Franco da Rocha, 2 horas da manhã no Nova Galvão. Quem conhece ali, irmão? Ali, há muitos anos atrás, era ruim até de passar, você vinha meio até preocupado, às vezes você vinha até direto para o Jaçanã, na época que aquilo era uma invasão. Meus tios moravam lá e eu conhecia muito bem ali, então para mim era tranquilo, mas tinha gente que tinha medo, isso há 12, 13 anos atrás, que as coisas ainda estavam se instalando ali. Irmão, eu peguei ali, Nova Galvão, e estou vindo embora, 2h30 da manhã. Você acredita que eu passei e vi um homem, não vi nada, eu não enxerguei nada, ele estava andando, numa situação estranha. Para quem foi criado na Serra Pelada, irmão, nada demais. E aí eu estou passando, o Espírito Santo de Deus falou, volta. Você crê nisso, irmão? Você estava grávida, uma coisa assim, ou o Júnior era pequeno? Irmão, eu parei o carro, virei, voltei. Tem noção, irmão? Olhei para o homem e falei, você está precisando de ajuda? Eu não sabia o que falar, foi meio instantâneo. Na hora que eu falei isso, ele abriu a mão assim, ele estava com o pulso todo cortado. E ele não parecia estar embriagado nem nada, pelo menos não parecia, ele parecia um boliviano assim, a aparência. Irmão, eu fiquei meio assustado, coloquei ele dentro do carro, levei ele no São Luís Gonzaga, fiz a ficha. E a mulher falou, tem documento dele? Eu falei, não sei, espera um pouquinho aí. Fui lá na emergência, rapaz, eu preciso da sua carteira. Aí ele deu a carteira, não deu o documento, deu a carteira. Quando eu abri a carteira, achei o documento, tinha dinheiro na carteira, eu falei, rapaz, o que eu faço? Deu o documento lá, pus a carteira no bolso dele de novo. Aí falou, tá tudo bem, vai fazer a sutura aqui e tal, mas a princípio tá tudo certo. Irmão, quando minha ficha caiu, eu falei, como é que eu coloco um cara num carro, 3 horas da manhã quase, que eu nunca vi na vida, na Nova Galvão, trouxe ele para o hospital. E a moça me fez a mesma pergunta, o que ele é seu? Eu falei, eu nem conheço, não sei nem o nome. Mas, irmão, me deu uma satisfação, irmão. Eu estava cansado aquele dia, eu queria chegar em casa, eu queria dormir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ele não vai lembrar meu nome. A recepcionista não vai lembrar meu nome. Ninguém nem vai saber quem deixou ele lá, irmão. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem uma satisfação na alma de fazer o bem para o próximo. É uma satisfação, irmão, que a picanha na brasa não dá. Que está no melhor hotel, no melhor cruzeiro, na melhor viagem, tudo isso é bom, mas não dá. Mas quando você entende que você contribuiu, ainda que seja um mínimo do mínimo do mínimo, mas para o reino de Deus avançar, isso dá uma satisfação na sua alma. Eu quero dizer uma coisa para você, tenha essa satisfação na sua alma.
Seja um canal de Deus para a sua família, seja um canal de Deus no seu emprego, seja um canal de Deus para os seus amigos, seja um canal de Deus para as pessoas que não gostam de você, seja um canal de Deus para os seus inimigos, irmão. Quando você vê o seu inimigo fazendo uma coisa que vai levar ele para a destruição, tem hora que se você agir pela carne, você diz assim, eu quero é que ele morra. Não, mas traga ele para perto e diz assim, rapaz, eu vou dizer algo para você. Fale talvez com dor, mas fale amando, fale desejando bem, porque quem te recompensa é o Senhor. Quem muda a sua história é o Senhor. Tem hora que você diz assim, eu fiz o bem, eu me dediquei a minha vida inteira, ninguém me retribuiu nada, mas eu quero dizer uma coisa para você, o seu trabalho no Senhor não é vão, irmãos. Quando nós apresentamos a Deus a nossa vida como expressão de adoração, nós somos aceitos diante de Deus, nós somos bem recebidos no céu, e do Senhor nós somos conhecidos. Então eu quero dizer algo para você aqui nessa noite, para nós encerrarmos. Quando alguém olhar para você, que alguém enxergue um verdadeiro adorador, irmão. Não é um adorador nas canções, não é um adorador porque você posta bem nas redes sociais, não é um adorador porque você canta bem, não é um adorador porque você vai ao culto todo domingo, mas você é um adorador porque você decidiu viver para o louvor da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Fica essa palavra no seu coração. Não é bom falar para vocês, irmão, mas eu quero dizer a coisa para você. Esqueça meu nome. Não lembro que foi o Joseph que falou. Mas apegue-se essas verdades. Eu digo sempre o seguinte, irmão. Chega na sua casa, leia a Bíblia. Aprenda. Queira um pouco mais de Deus. Mas mais do que isso, irmão. Mais do que ser apenas ouvintes. Nós devemos ser praticantes da palavra. Viva o Evangelho. Pratique o Evangelho. Amém. Que Deus abençoe vocês. Se vocês puderem, aplauda o Senhor nessa noite.